O Pucci é um dos tipos de vilões mais interessantes que existem, e é um personagem que se destaca muito tanto dentro de vilões de animes no geral, quanto na própria galeria de vilões de Jojo. O Pucci é um vilão muito interessante porque ele genuinamente acredita que está justificado e correto em suas ações e objetivos, ao mesmo tempo em que as motivações dele realmente parecem ser totalmente altruístas. Se a gente ignorar as ações obviamente malignas que ele faz em nome desse altruísmo, realmente dá pra acreditar que o Pucci faz o que faz achando que isso é o melhor pra humanidade, que essa é a coisa moral e correta a ser feita. E esse tipo de vilão sempre acaba sendo muito complexo e muito interessante, especialmente porque esse é um tipo de personagem bem mais difícil de se escrever de uma forma que faz sentido. É bem mais difícil conseguir construir uma narrativa e um contexto em que um personagem consegue chegar nesse tipo de conclusão de um jeito coerente e compreensível. E o Pucci é um caso em que esse tipo de personagem foi extremamente bem feito, justamente porque ele é provavelmente o vilão de Jojo que foi mais explorado e mais desenvolvido dentro da própria parte. Conforme você vai assistindo a parte 6, a cada embate que ele tem com o grupo da Jolyne, a cada diálogo que ele tem com o Dio, e a cada flashback da história dele que Stone Ocean vai mostrando, você vai mergulhando cada vez mais fundo nas crenças e ideologias do Pucci, e entendendo cada vez mais as conclusões que ele chegou. E nesse sentido, na minha opinião, o Pucci acaba se tornando um dos personagens mais complexos de toda a obra de Jojo. Tem pouquíssimos outros personagens que têm suas crenças e o seu passado explorados de forma tão significativa como é com o Pucci. E são menos personagens ainda que são tão trágicos como o Pucci. Esse é um lado dele que eu raramente vejo as pessoas discutindo, mas o Pucci é um personagem extremamente trágico. O backstory dele é possivelmente uma das coisas mais pesadas que o Araki já escreveu, e eu acho sensacional o papel que ele cumpre na construção da ideologia do Pucci, na construção dessa crença e dessa submissão completa ao destino. O fato de ele ter sido separado do irmão gêmeo no nascimento, e 15 anos depois, já estudando para ser um padre, ele escuta uma mulher confessando que trocou o seu bebê doente por outro bebê de outra família, que ele descobre depois que é a própria família dele. Então ele vai atrás do seu irmão perdido e descobre que ele está namorando a irmã deles sem que ele saiba disso. Então, querendo proteger sua irmã dessa situação bizarra e incestuosa, ele contrata um grupo para separar o casal, sem saber que esse grupo eram literalmente supremacistas brancos que descobrem que eles eram filhos de um casal interracial. Então eles espancam a irmã deles e enforcam o Weather Report. O Pucci chega na cena do crime depois e encontra o corpo sem vida da irmã dele e entra em um momento de revolta e confusão completa. Ele fica em dúvida de como é possível que tudo isso tenha acontecido da forma que aconteceu, porque mesmo em uma lógica de anime, toda essa história é muito inacreditável. Qual era a chance de ele ser o padre que estava na igreja justamente no dia em que aquela mulher foi confessar o que fez? Qual a chance desses dois irmãos se apaixonarem sem saber que são irmãos? Qual a chance de ele contratar justamente um grupo de supremacistas que acabam causando a morte das pessoas que ele estava tentando ajudar? Nada disso parece que faz sentido, é uma história muito trágica, mas ao mesmo tempo muito surreal, muito inacreditável mesmo. E justamente o fato de ela ser tão trágica e tão surreal é o que coloca o Pucci em uma posição muito frágil e vulnerável, em uma tentativa desesperada de conseguir encontrar algum sentido no sofrimento dessa tragédia. Ele acaba se lembrando de um encontro que ele teve com um tal de Dio, que foi explicando pra ele que tudo acontece por um motivo, que tudo está destinado a acontecer e que existe uma forma de criar um mundo perfeito, um mundo em que não existe mais sofrimento, e que isso seria atingido se fosse criado um novo mundo em que todas as pessoas já sabem tudo sobre seus próprios futuros, aceitando a submissão completa às rédeas do destino. E essas ideias que o Dio implanta na cabeça dele acabaram sendo exatamente o que o Pucci precisava ouvir nesse momento tão trágico. Foram as palavras perfeitas para ajudar o Pucci a encontrar algum sentido no meio de toda essa tragédia. E é por isso que o Pucci foi tão seduzido pelo plano do céu e convencido tão fortemente de que o destino realmente existe e que é inevitável. As palavras do Dio deram um novo propósito de vida para ele, ao mesmo tempo em que foram uma forma genuinamente efetiva de ajudar ele a lidar com o luto. E é exatamente por isso que o Pucci foi tão manipulado pelo Dio e seduzido a seguir a vontade dele. A história do Pucci é uma tragédia não só por causa do backstory dos irmãos dele, mas também por causa da própria motivação dele e do papel que ele cumpre na história. Porque o Pucci é, na verdade, uma vítima do Dio. Ele foi manipulado pelo Dio em um momento de extrema fraqueza e
vulnerabilidade. Então por isso que, apesar do Dio claramente nunca ter tido as melhores intenções da humanidade como motivação, mesmo assim o Pucci acredita que, seguindo os ensinamentos do Dio, a humanidade vai ser salva. Mesmo assim, o Pucci realmente acredita que ele é do bem. Ele não sabe que é um vilão. E todo esse backstory dele e as interações dele com o Dio realmente conseguem te convencer disso. Você acredita que ele acha que é do bem. É muito crível essa noção do Pucci de que a melhor forma de se preparar para o destino inevitável é já tendo conhecimento prévio dele. Porque dessa forma, já sabendo que é impossível escapar do destino e sabendo exatamente como o futuro vai acontecer, ele estaria evitando que todas as pessoas do mundo passassem pelo sofrimento que ele passou. Então as motivações dele são genuinamente muito altruístas e muito nobres também. Não tem como ter uma motivação mais bondosa do que criar um novo mundo em que não existe sofrimento. Sofrimento esse que ele já experienciou muito fortemente e justamente por isso que ele quer tanto evitar. Então o Dio, se aproveitando disso, convenceu o Pucci de que a forma de evitar esse sofrimento é atingindo o Made in Heaven e executando o reset universal. Porém, o que o Pucci não percebeu é que o Dio nunca teve a intenção de executar esse reset universal para acabar com o sofrimento das pessoas, mas sim para criar uma nova realidade em que ele é um deus. Porque o usuário do Made in Heaven, quando cria o novo universo, ele se torna a única pessoa do mundo que tem controle sobre o próprio destino, que não tem um futuro pré-definido, diferente de todas as outras, que agora passam a já saber tudo o que vai acontecer em suas vidas. Então, apesar do Pucci executar o plano do céu para ajudar as pessoas, ele não percebeu que essa não era a intenção do Dio. Ele não percebeu que foi manipulado por ele e convencido a fazer inúmeras barbaridades em nome de um suposto bem maior que nunca existiu de fato. Nunca foi sobre acabar com o sofrimento das pessoas, mas sobre se tornar a única pessoa no mundo que controla o próprio destino. Outra coisa interessante de se analisar nessa ideologia do Pucci são as implicações éticas por trás dos objetivos dele. Obviamente, o fato de ele usar violência e cometer dezenas de outros crimes já invalidam qualquer tipo de nobreza real que o Pucci podia ter, o que é algo obviamente necessário, já que ele é um vilão, justamente por estar cego por essa ideologia, mas mesmo se esse não fosse o caso, mesmo se ele nem precisasse machucar ninguém, ainda é interessante como o plano do céu ainda seria totalmente maligno ou no mínimo um pouco antiético. Porque o plano do céu, ao impor sobre as pessoas essa vontade de já saber o próprio futuro, ignora completamente o consentimento das pessoas. Se o plano do Pucci fosse só fazer com que ele mesmo soubesse o próprio futuro, porque essa é a forma que ele enxerga uma vida sem sofrimento, tudo bem, não teria problema. Mas o problema começa quando você se torna tão cego por essa ideologia que você passa a impor isso em outras pessoas, ignorando o mínimo de controle que elas têm sobre as próprias vidas. Obviamente não é todo mundo que gostaria de viver já sabendo o próprio futuro. Obviamente não é todo mundo que enxerga esse tipo de vida como a verdadeira felicidade, como a ausência de sofrimento. E esse é um dos principais fatores de por que o Pucci é indiscutivelmente um vilão, além do fato de que, ele mata pessoas. Mas porque mesmo as motivações dele sendo bem compreensíveis e possivelmente até nobres, você ignorar o consentimento das pessoas e forçar elas a existirem uma nova realidade por causa de uma visão particular e subjetiva que você tem de felicidade e de sofrimento, não tem nenhum ângulo em que isso é justificável de um ponto de vista moral. E é por isso que o Pucci é o vilão da história, mesmo tendo motivações críveis e compreensíveis. Porém, eu fico meio decepcionado com a parte 6, porque apesar da história construir muito bem a motivação do Pucci e o personagem dele como um todo, praticamente em nenhum momento essa questão moral que eu apresentei agora é realmente discutida na história. Não tem nenhuma cena em que algum personagem, qualquer que seja, discute se o plano do céu realmente é bom ou ruim, se valeria a pena já ter consciência do seu futuro. Eu fico decepcionado porque eles te convencem tão bem que o Pucci pensa assim, mas essa discussão moral é praticamente inexistente nos temas da história. Inclusive, quando o grupo da Jolene vai até a estação espacial para impedir o plano final do Pucci, eles nem sabiam o que eles estavam tentando impedir. Então isso desperdiçou esse potencial do grupo debater as implicações morais por trás da ideologia do Pucci. Imagina, por exemplo, o quão da hora seria se um membro do grupo da Jolene de repente acaba sendo seduzido pela ideologia do Pucci e muda de lado, porque ele passa a concordar com esse entendimento de felicidade e sofrimento que o Pucci tem. Agregaria muito mais camadas nessa discussão que a parte 6 estabelece. Então eu sinto falta desse debate ético, vamos dizer assim, estar presente de forma mais significativa na parte 6, especialmente porque toda a proposta do antagonista dessa parte se baseia
baseia nessa moralidade cinza, nessa visão de que os fins justificam os meios e de ter um vilão que acha que é do bem. Já o Kira, o nosso querido Light Yagami de Death Note, é um tipo de vilão possivelmente até mais interessante do que o Pucci. Porque diferente do Pucci, que era o antagonista da história, o Light é na verdade o protagonista. E eu particularmente sempre gosto muito desse tipo de decisão ousada de permitir que o personagem principal seja o vilão. Mas ao mesmo tempo em que esse é o caso, eu realmente acredito que, igual o Pucci, o Light de fato achava que era do bem, ele achava que estava fazendo o que era certo. Pelo menos no começo. Ele usa o poder do Death Note para exterminar todos os criminosos do Japão e posteriormente do mundo todo, com o objetivo de basicamente criar uma utopia sem crime, sem conflitos e sem guerras. É interessante como tanto o Pucci quanto o Kira acabam caindo nesse mesmo discurso de criar um novo mundo perfeito que se enquadra nas visões que eles tinham de o que seria essa suposta perfeição. Porém, diferente do Pucci, que era um seguidor do Dio, que passou essas visões para ele, o Light não é um seguidor de alguma figura divina. O Light é a própria figura divina. Ele mesmo se auto-intitula como o deus do novo mundo. Então, curiosamente, o Pucci cumpre um papel semelhante ao que os seguidores do Kira cumprem em Death Note. O Pucci ocupa uma posição semelhante ao que o Mikami é em Death Note. É como se o Light fosse pro Mikami o que o Dio é pro Pucci. Mas enfim, diferentemente do Pucci, que sempre se manteve fiel nessa ideologia e genuinamente fez tudo do começo ao fim em nome desse suposto bem maior, na minha opinião, isso é uma coisa que diferencia fatalmente ele do Light. Porque quanto mais eu assistia Death Note, mais eu ia percebendo que as ações do Kira não fazem muito sentido se ele realmente almeja criar um mundo perfeito. A batalha que ele tem com o L começa tendo isso como pressuposto. Começa com os dois supostamente agindo em nome da verdadeira justiça. Inclusive, uma das cenas mais icônicas do anime é quando o embate deles começa e os dois se autoproclamam como a justiça. Eles veem a si mesmos como personificações absolutas de o que seria a verdadeira justiça, e começam a perseguir um ao outro em nome de eliminar a definição falaciosa que o outro lado tem de justiça. Porém, na minha opinião, essa batalha supostamente ideológica, tanto do lado do Kira quanto do L, rapidamente evolui para uma batalha por orgulho, por ego. Fica muito claro que o Kira não realmente liga para que a justiça de fato prevaleça. É muito mais importante para ele, e talvez até pro L, simplesmente provar que ele é melhor e mais inteligente que o seu oponente. O Light poderia simplesmente continuar realizando seus assassinatos irrastreáveis de forma totalmente anônima, mas ele fez questão de se expor só pra ir atrás do L, de se infiltrar na força-tarefa dele, de ganhar a confiança dele e de sorrir quando ele finalmente consegue matá-lo, e claramente sentir um prazer genuíno nisso. Inclusive tem uma cena deletada em que o Light visita o túmulo do L e basicamente mija no túmulo dele, e deixa escapar o seu lado mais animal e mais narcisista, e grita com o túmulo do L, se gabando e humilhando o L por ter derrotado ele. E assim, na minha opinião, esse não é o comportamento de alguém que faz o que faz em nome da justiça. Esse é o comportamento de alguém que sente um prazer absoluto na vitória, na dominação, na conquista sobre os seus oponentes. E eu até acho possível que pelo menos no começo as intenções do Kira possam ter sido boas, mas nesses pontos mais avançados da história é muito claro que essa ideologia de justiça do Kira nada mais é do que uma farsa, uma mentira que o Light conta pro mundo e pra si mesmo para justificar as atrocidades que ele comete. É uma forma de atribuir uma narrativa aparentemente bonitinha e nobre para mascarar a verdadeira natureza dessa situação, que nada mais é do que uma batalha, um jogo por ego e por orgulho, entre duas crianças que não aceitam perder e que querem provar que elas são melhores, que querem sair vitoriosas nesse jogo de xadrez que é o embate entre o Kira e o L. Porém, é interessante como essa discussão moral e ideológica nem recebe tanto destaque assim na história. Não tem nenhuma cena do Kira e do L debatendo se criminosos realmente merecem morrer, mas tem cenas infinitas do Kira e do L tentando manipular um ao outro, enganar um ao outro e derrotar um ao outro. Então o próprio roteiro do anime deixa claro que essa dimensão ideológica e moral não é o foco nem da história de Death Note, nem do Kira e do L, porque ambos os lados desse embate, especialmente o Kira, rapidamente abandonam esses conceitos de justiça e passam a ser motivados pelo próprio
ego e pela vontade de prevalecer sobre seu oponente. E por isso, mesmo que você concorde com esse pensamento de que todos os criminosos do mundo, mesmo presos, merecem morrer, é essa virada de chave no Kira que transforma ele em um vilão que acha que é do bem. Porque mesmo ele acreditando até o final da história que faz tudo em nome da justiça, é muito óbvio que isso simplesmente não é verdade. Ou melhor, que isso deixou de ser verdade depois de algum tempo. O Light fez o que fez não para que a justiça prevalecesse, mas para se tornar um deus, uma figura que as pessoas veneram ou temem. E nesse sentido fica meio difícil estabelecer exatamente em qual ponto da história o Kira se corrompe e começa a agir por orgulho, até porque você pode dizer que desde o começo essa ideologia de justiça já era uma farsa, e isso até que é um pouco explorado no arco que o Light perde a memória e reflete sobre a ideologia do Kira. Ele aparenta reconhecer que é necessário capturar o Kira e parece concordar que ele é do mal, mas ao mesmo tempo, refletindo consigo mesmo, ele admite que poderia concordar com esses ideais, mas fica conflituoso com isso por achar que ele nunca conseguiria matar uma pessoa de fato. Isso é bem interessante porque demonstra que originalmente, pelo menos, o Light não era tão sádico e tão obcecado por poder, mas ao mesmo tempo, já bem no começo do anime, ele já demonstra prazer em assassinar pessoas. No arco da Naomi, por exemplo, que é logo no episódio 7, ele já tem uma fala bem suspeita quando ele diz que adoraria ver ela morrendo. Então, se é que o Light já teve boas intenções em algum momento, ele claramente abandonou elas muito no começo da história. Isso se prova pelo fato de que mesmo se você ignorar esse prazer que o Kira sente em poder e violência, a própria ideologia do Kira já se contradiz muito rapidamente. Ele diz que quer exterminar os criminosos, mas a lista de pessoas inocentes que ele mata direta e indiretamente não é nem um pouco pequena. Essa noção de querer proteger os inocentes e criar um mundo perfeito se perde totalmente no mesmo segundo que ele matou o Ray Pember e todos os agentes do FBI, que estavam só seguindo ordens e fazendo o trabalho deles. Ou quando ele mata a Naomi, que estava tentando só vingar a morte do seu marido. Ou quando ele mata o L, um detetive que também estava só fazendo o seu trabalho. Ou quando ele mata qualquer criminoso que foi acusado injustamente, que não devia ter sido preso, mas que agora morreu porque o Kira não tá nem aí pra nada. Então, mesmo ignorando o caráter claramente vilanesco do Kira, esse prazer que ele sente na violência, a ideologia do Kira continua sendo completamente contraditória. Ele continua sendo um vilão de todos os ângulos possíveis. Existe um argumento interessante de que o Death Note, por fabricação, por natureza, corrompe o usuário e faz com que ele comece a sentir cada vez mais prazer nessas mortes e tal, o que eu acho um ponto de vista interessante e que explicaria de uma forma que faz sentido essa virada de chave na ideologia do Kira, mas eu particularmente acho que a história funciona melhor se o próprio Kira for o responsável por sua própria corrupção. Eu acho que a história é mais legal se a gente atribui isso ao desenvolvimento de personagem do Kira, e não só porque o caderno é mágico e faz a pessoa ser do mal. E eu queria deixar claro que eu não acho que essa questão da ideologia do Kira ser uma farsa faz dele um personagem pior ou ruim de alguma maneira. Na verdade, eu acho isso um ponto muito positivo sobre ele. Essas mentiras que ele conta pra si mesmo e pro mundo, e esse processo de ir lentamente deturpando a própria ideologia, são conceitos muito interessantes e muito complexos. O Kira é um personagem muito complexo, e que também se encaixa muito bem nessa ideia de vilões que acham que são do bem.